Alô, vocês que nos acompanham na TV Grabois. O Travessias desta sexta-feira vai falar de um dos grandes abolicionistas que essa nação teve. Luiz Gonzaga Pinto da Gama, o grande Luiz Gama. Já se passaram exatos 140 anos desde que o grande abolicionista Luiz Gama nos deixou, sem ter visto antes o flagelo da escravidão finalmente abolida no Brasil. Mas, antes de partir, este valente advogado dos escravizados foi responsável pela libertação de cerca de 500 pessoas negras sem cobrar um centavo de honorário. Luiz Gama nasceu livre em Salvador, Bahia, no ano de 1830. Era filho de uma negra liberta, a Luísa Maim, que participou da revolta dos malês, e de um português rico de nome nunca revelado, que o vendeu para pagar dívidas de jogo, embora a lei já assegurasse que filhos de negros livres também tinham direito à liberdade. Aos 18 anos, fugiu para a cidade de São Paulo, onde conseguiu provar que aquela condição de escravização era ilegal e se alistou na força pública da província. Foi soldado durante 6 anos, até ser expulso por ameaçar um oficial que o insultou. Gama casou-se em 1850 e neste mesmo ano tentou ingressar na Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, mas não foi aceito por ser negro. O abolicionista não se deu por vencido e ficou assistindo aulas como ouvinte e estudando na biblioteca até se sentir pronto para advogar pela causa dos negros que continuavam sendo trazidos à força para o Brasil. Lembrando que o tráfico negreiro já tinha sido abolido pela Lei Feijó desde 1831. Lei, aliás, que Luiz Gama ajudou a desenterrar. O advogado também combateu a escravidão através da literatura. Em 1859, publicou a coletânea de poemas satíricos, Primeiras Trovas Burlescas, todas com o caráter da luta antirracista, sob o pseudônimo de Getúlio, nome com o qual assinava seus poemas. Também teve uma atuação política intensa como jornalista. Foi aprendiz de tipógrafo do jornal O Ipiranga e redator do Radical Paulistano, que teve como colaboradores ninguém mais, ninguém menos do que Castro Alves, Joaquim Nabuco e Rui Barbosa. Quarteto bacana! Aliás, atribui-se a Luiz a criação da imprensa humorística paulistana, já que foi fundador do periódico O Diabo Coxo, que usava caricaturas para ilustrar fatos de conjuntura social, política e econômica. Como se não bastasse, foi um dos primeiros jornalistas a denunciar a violência policial sofrida pelos negros e negras na cidade de São Paulo. O historiador Bruno Rodrigues de Lima, estudioso da vida e obra de Gama, conta que, como ele viajava bastante para advogar, ficava sabendo de casos que aconteciam em muitas comarcas de São Paulo e usava os jornais para fazer as denúncias. Não era raro que essas denúncias se transformassem em processos
nos quais o advogado autodidata atuava. Orador brilhante e profundo conhecedor das leis, Gama advogava graças a uma licença especial chamada de provisionamento, já que não tinha o diploma acadêmico que lhe foi proibido pela sociedade branca. Além de advogar de graça para os negros e negras escravizados ou oprimidos pelo Estado, Gama fazia conferências e publicava polêmicos artigos revelando seus ideais abolicionistas. Por conta disso, sofria perseguições e ameaças de morte. Em artigo publicado no Correio Paulistano em dezembro de 1869, ele relata um caso que o deixou chocado. Depois de matarem um senhor de terras que os maltratava, 4 escravizados se apresentaram na delegacia e confessaram o crime. Essa atitude era comum na época, porque muitas pessoas preferiam ser presas do que viver no processo de escravidão. Mas, em vez de prendê-los, as autoridades policiais convocaram a população à delegacia para que fizessem justiça com as próprias mãos. Não deu outra. Os 4 jovens foram linchados. Veja, que justiça nós estamos falando. Os escravizados agiram em legítima defesa, pois sofriam torturas e maus tratos. Infelizmente, a sociedade branca, mais uma vez, puniu negros e negras por conta da cor da sua pele. Sobre os linchadores, Gama escreveu: miseráveis, ignoram que o mais glorioso é morrer livre numa forca ou dilacerado pelos cães na praça pública do que banquetear-se com os neros da escravidão. Na visão de Luiz Gama, criminosos não eram os 4 negros, mas o senhor de terras que os escravizava, já que a escravidão era uma violência com direito inalienável do homem à liberdade. Portanto, quando mataram o senhor, foi um ato de legítima defesa. Para o historiador Bruno Rodrigues de Lima, Luiz Gama não se colocava apenas como um advogado que trabalhava com as leis, mas como um escritor que enxergava a resistência radical à escravidão como uma saída legítima. Em 1873, participou da Convenção de Itu, que criou o Partido Republicano Paulista. Também foi líder da Mocidade Abolicionista e Republicana. Ele morreu ainda jovem, aos 52 anos de idade, por complicações da diabetes. Seu enterro em São Paulo atraiu uma verdadeira multidão. Em 2015, mais de 130 anos após sua morte, Luiz Gama foi reconhecido pela Ordem dos Advogados do Brasil como advogado de fato, tornando-se assim um membro da entidade. Ele foi a primeira pessoa negra a ter uma estátua em sua homenagem na cidade de São Paulo. O busto, inaugurado no Largo do Arouche em 1931, está lá como lembrete não só da coragem de Luiz Gama, mas do protagonismo que os negros tiveram na luta pela própria autonomia e na construção da nação brasileira. Em nós, até a cor é um defeito, um imperdoável mal de nascença e estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam, que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra,
abriga sob sua superfície escura vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade. O fogo sagrado da liberdade. Eita, que a poesia, quando se junta com a luta, é bonito demais de se ver, minha gente. O que acharam de Luiz Gama? Conte para nós aqui nos comentários. Deixe seu joinha e não se esqueçam de se inscrever no canal. Sexta-feira tem mais. Beijo!